Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Ricardo. Iremos retornar para a nossa Constituição Federal, nos seus incisos do artigo 5º. Retornando, é assegurado a todos o acesso à informação. Quanto a isso, nós vamos estudar mais especificamente na Lei de Informação, na lei e no decreto estadual que regulamentou. Mas o que é interessante? Resguardado, protegido, o quê? O sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Fonte, nós estamos falando em jornalista. Ele entrevista uma pessoa, essa pessoa dá alguma situação que pode virar notícia, ele publica, a pessoa que é afetada vai querer ingressar com uma ação para descobrir quem foi que falou. É assegurado o sigilo da fonte, ok? Então o jornalista, quando no exercício da sua profissão, não só o jornalista, mas quando entrar nesse inciso, né, quando necessário, é o exercício da fonte, o exercício profissional, ok? Então vamos lá. Mais um inciso que fala sobre liberdade, especificamente a liberdade de ir, vir e permanecer aonde você quiser, dentro dos parâmetros legais. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair, inclusive com seus bens. Vamos lá. É livre a locomoção. Então, o cidadão brasileiro ele pode se locomover por todo o território nacional. Ele pode ficar aonde ele quiser, ele pode sair da onde ele quiser e ele pode, inclusive, sair com seus bens. Quando a Constituição fala nos termos da lei, por exemplo, eu não posso entrar na casa de alguém, eu não posso entrar numa propriedade privada, numa fazenda, numa empresa. Então, quando a lei proíbe, lembra que nós falamos o princípio da legalidade? Ou seja, o cidadão ele vai fazer tudo que está expresso em lei, tranquilo? Se não tem lei, ele pode fazer. Então, é livre a locomoção em todo o território nacional, obedecendo os termos da lei. Eu posso entrar, sair ou permanecer, inclusive com meus bens, tranquilos? Todos podem, isso aqui é muito importante, viu? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Então aqui a Constituição está trazendo o direito do cidadão se manifestar, ok? Nos últimos anos nós estamos vendo muitas manifestações, seja elas de cunho político, seja elas de cunho social ou até mesmo cunho religioso. Então eu posso ajuntar determinado grupo de pessoas e ir para as ruas fazer uma manifestação? Sim, eu posso, mas eu tenho que obedecer a alguns requisitos. Quais são? Primeiro, que ela seja pacífica. Então as pessoas elas podem se manifestar de uma forma pacífica, sem a utilização de violência. O próximo quesito, sem armas, evidente, né? Nós vamos fazer uma manifestação com pessoas armadas? Pode acontecer uma desgraça. Então a Constituição ela veda o uso de armas numa manifestação, mesmo, olha lá, que a arma seja legalizada. Pacífica, sem armas. Em locais abertos ao público, uma avenida, por exemplo, Avenida Paulista, que é o ponto central de manifestações aqui em São Paulo, ele pode utilizar? Pode, locais abertos ao público, independentemente de autorização. O que esse inciso ele está trazendo? Que eu não preciso pedir uma autorização e esperar essa autorização, que ela seja positiva ou negativa para a realização dessa manifestação. Então, eu não preciso solicitar autorização. A própria Constituição me autoriza a fazer isso. Quando ela coloca aqui, independentemente de autorização. O próximo requisito, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Então, eu tenho uma manifestação de professor. Nós vamos fazer uma manifestação na Avenida Paulista buscando o quê? Um aumento salarial. Ok?
Só que quando nós chegamos lá, os médicos estão fazendo uma mesma manifestação naquele local por conta de salário. Então, não posso ter esse atrito, ok? Então a Constituição ela diz, desde que eu não interrompa a outra manifestação, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. E se eu não avisar, a minha manifestação ela vai ser ilegal? Não, não vai ser ilegal. Então, eu tenho que fazer o prévio aviso. Por que ela não vai ser legal? Porque independe de autorização, ok? Esse prévio aviso é para o poder público se preparar com polícia, né, com corpo de bombeiros, com segurança viária, ok? Ambulâncias, para prover segurança àquela manifestação. Detalhe, gente, uma manifestação ela tem que ser, não pode atingir o direito das outras pessoas, como, por exemplo, o que a gente falou aqui, livre a locomoção no território nacional. Então, se eu pego aquela avenida e interrompo todo o fluxo, ainda mais na Avenida Paulista, que nós temos vários hospitais, então o acesso para hospitais é intenso ali, e eu fecho a Avenida Paulista inteira, eu vou estar atrapalhando o direito de ir e vir dos outros, ok? Então tem que obedecer esse requisito. O 17 traz, plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Então, mais uma liberdade que a Constituição está trazendo para nós, ela está liberando o quê? Associação. Então, associação de vigilantes. Nós vamos pegar vários vigilantes e vamos formar uma associação. É livre, é lícito, mas nós temos que obedecer um requisito fundamental. Ela não pode ser de cunho paramilitar, ou seja, com exercícios militares, com armas. Isso a Constituição veda. É plena liberdade de associação. E a finalidade dessa associação, ela tem que ser com objetivo lícito, nunca ilícito. Vamos fazer uma associação para atacar o governo. Vamos atacar o governo com armas, ok? O ataque do governo através do pensamento, da manifestação, é tranquilo, ok? Vedado o anonimato, a gente já viu aqui. Mas ela não pode ter caráter paramilitar. Tranquilo, gente? A criação, uma continuação falando de associação, a criação de associações e na forma da lei, a de cooperativas independe de autorização. Olha que legal. Eu não preciso de uma autorização do poder público para criar uma associação ou uma cooperativa. Sendo vedada a interferência estatal no seu funcionamento. A própria Constituição, ela nos traz uma garantia de eu formar uma associação ou até mesmo uma cooperativa. E ela, inclusive, fala o quê? Que o Estado não pode interferir na administração dessa associação ou dessa cooperativa. Mas, na forma da lei, ok? As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, para tanto, o trânsito em julgado. Então, há necessidade, para dissolver, para acabar com uma associação, há necessidade do quê? Decisão judicial. E que essa decisão, ela seja em trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Tranquilo, gente? Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Recentemente nós tivemos uma alteração pelo presidente da República que destituiu o compulsório de você pagar ao sindicato. Ou seja, não há mais a necessidade de você estar trabalhando e contribuir compulsoriamente ao sindicato, ok? Então, eu não posso ser obrigado a me associar. E era assim antes. Então, a Constituição, ela se fez valer. Ninguém poderá ser compelido a participar de uma associação ou a permanecer associado. Eu já sou associado, eu quero sair. Não pode ter nenhuma objeção quanto a isso.
De novo, continuando em associação, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Então, as associações, quando elas forem legalizadas, ok? Elas devem representar o seu associado tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. Tranquilo? É garantido o direito de propriedade. Vamos lá, agora ele está falando basicamente sobre um direito fundamental que está expresso no caput do artigo 5, que fala da garantia e do direito do cidadão à propriedade. Mas lembra que eu falei para vocês que os direitos fundamentais, eles não são absolutos, eles não são incondicionais. Eles têm exceções. Lembra que nós falamos sobre a vida intrauterina, a propriedade é a mesma coisa. Então, é garantido o direito à propriedade, mas essa propriedade ela tem que ter o quê? A finalidade social, ela tem que ter uma função social. Função social, moradia, pode ser uma fazenda, ela está produzindo, ela tem uma função social. Agora, quando for comprovado, e tudo isso é através do devido processo legal, quando for definido que ela não tem uma função social, ela pode ser desapropriada. Está aqui, ó. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados casos previstos nessa Constituição. Então, para realizar uma desapropriação, tem que obedecer 3 quesitos. Para que ela se formalize. O primeiro, necessidade, fica muito subjetivo para o poder público, mas vamos lá. Utilidade pública, interesse social, ok? Tudo isso mediante o pagamento de uma indenização, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Tranquilos? No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Então, esse inciso ele traz para nós que num caso de eminente perigo, o poder público ele pode utilizar a propriedade, mas se ele, com o uso dessa propriedade, se causar algum dano, ele será recompensado através de indenização posterior. Tranquilo, gente? A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então vamos supor que o pequeno proprietário ele tem lá uma chácara onde ele produz e ele vive daquilo, ele faz a venda daqueles produtos, ele comercializa e ele acaba contraindo diversas dívidas e o credor entra com uma ação para penhorar aquela terra dele. Não pode. Está aqui, ó. A pequena propriedade rural, definida em lei, desde que trabalhada pela família, é a família que está trabalhando lá, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Ele compra o trator, não consegue pagar, ele compra a semente, não consegue pagar. O credor, aquele que vendeu, ele não pode penhorar a terra dele, ok? Dispõe a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Nós temos vários programas sociais, né, que trabalham especificamente com o financiamento para o pequeno produtor. É isso que está dizendo aqui esse inciso, ok? Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos seus herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, se eu escrevo um livro, eu tenho direito a essa obra. E, inclusive, essa obra, esse direito meu, ele passa para o meu filho, para os meus sucessores. É isso que esse inciso está dizendo. Ok? São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas.
Então, gente, ele está trazendo uma proteção da imagem do cidadão, inclusive nas atividades desportivas. Nós sabemos que nós temos os campeonatos de futebol aqui no Brasil, em que os jogadores eles recebem uma indenização por direito de sua imagem. E aonde está isso? Na Constituição. É assegurado nos termos da lei. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Também é assegurado por lei. Tranquilo, gente? A lei assegurará aos atores de eventos industriais privilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Esse inciso ele está trazendo mais uma garantia, né, aqui, por exemplo, do autor de um evento industrial, porém temporário, para garantir o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Bom, gente, aqui ele está trazendo uma garantia para os filhos de estrangeiros, ok? A esposa ou o esposo, que a sucessão desses bens será passado para os brasileiros. Tranquilo? É bem simples aqui. O 32 traz: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Defesa do consumidor é um direito, uma garantia constitucional que dá ao consumidor, ao cidadão que consome, direitos e prerrogativas durante o exercício comercial, o exercício de compra. Nós temos já uma lei específica de defesa do consumidor. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse particular, ou até mesmo de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvado aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Nós temos uma lei específica que fala sobre informação, o direito de informação, isso mais à frente nós vamos conversar, ok? Mas o que é importante aqui? Todos têm direito à informação. O Estado vai ter que dar essa informação para o indivíduo, né, que tenha um interesse particular ou até mesmo coletivo. Agora, se aquela informação ela necessitar de sigilo, é imprescindível a segurança, não vai passar essa informação. Ok, gente? São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então, é assegurado a todos o direito de petição, é o direito de você pedir alguma coisa ao Estado, em decorrência de quê? Defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. É uma prévia dos remédios constitucionais, que nós vamos já falar sobre eles. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, eu preciso de um documento público para uma certidão que fala sobre a minha pessoa. Então, eu tenho esse direito de o poder público me fornecer ela. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. De novo, uma prévia dos remédios constitucionais. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, gente, nós temos uma ideia do que é direito adquirido e não uma perspectiva de um direito adquirido. Como, por exemplo, a Polícia Militar, ela exige 30 anos de serviço para você se aposentar. Na realidade, tem uma terminologia própria. Primeiro você vai para a reserva e depois você reforma. A reforma, sim, seria o equivalente a uma aposentadoria. A reserva não, você fica
na inatividade, porém, a qualquer momento você pode se restabelecer ao serviço ativo. Ok? Então, eu tenho esse direito garantido na Constituição. É um direito adquirido. Mas para eu adquirir esse direito, eu tenho que ter, na época, os 30 anos. Então, eu tenho 29 anos de serviço. E a lei muda, como mudou agora, com a nova lei de Previdência Social, ao militar mudou para 35 anos. Ok? Então, eu tenho 29 anos, 11 meses de serviço. E a lei mudou e não teve uma vacância. Já começou a valer naquele momento. Eu vou ter que trabalhar mais 5 anos. Porque eu tinha o quê? Uma perspectiva de um direito garantido. Então, se eu já tenho esse direito adquirido, esse direito garantido, na época da mudança da lei, eu não vou perder. A lei nova, ela não vai prejudicar o meu direito adquirido. O ato jurídico perfeito é a coisa julgada. Tranquilo, gente? Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Evidentemente, trazendo da Declaração dos Direitos Humanos, que não haverá juízo de exceção. Não haverá tribunal de exceção. O tribunal será para todos, não para determinada pessoa por conta de determinado crime. Não. O tribunal, ele vai ser para todos. Tranquilo, gente? É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei assegurados, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, gente, eu vou ficar por aqui e na próxima aula, imediatamente, eu volto nesse inciso, ok? Mas não esqueçam, leiam. A Constituição, ela é para ler. Tranquilo? Obrigado.